Na Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Melissa Moraes Silva. Ela é especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia vascular. Então, vamos dar um bom dia aqui para a doutora Melissa Moraes Silva. Bom dia, doutora Melissa. Bom dia, Nilda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você. Muito obrigada também para a Futura FM por essa oportunidade, que é sempre muito bom e sempre gratificante poder falar das coisas que nós fazemos e gostamos. Então, profissionalmente, isso é muito bom. E para nós também, porque aí a gente pode aprender mais um pouquinho, né, doutora? Sim, isso é verdade. Olha, nós vamos falar sobre os avanços nos tratamentos de varizes. Olha que coisa boa. Você que tem algum problema e quiser fazer a sua pergunta, sinta-se à vontade. O nosso telefone é o 3622-9606, o WhatsApp 991049088 e tem também o WhatsApp da nossa Futura, né, Duarte Pereira, que é o 99919-1069. Epa, aprendi coisa boa. Doutora Melissa, vamos saber um pouquinho quem é você, de onde você veio, onde formou? Sim. Bom, eu sou uma médica, tenho especialidade em cirurgia vascular e também ultrassonografia vascular. Fiz minha formação de faculdade em Cascavel, que é na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Depois disso, eu fiz 2 anos de cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo, mais 2 anos de cirurgia vascular no Hospital Santa Marcelina, também em São Paulo. E depois, para completar mais o 5º ano de residência, eu fiz 1 ano nessa especialidade que chama ultrassonografia vascular, que, na verdade, me dá aptidão para fazer o tal famoso exame Doppler, que é o Doppler dos vasos, das artérias e das veias também. Engraçado. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar isso. Sim. Mas como é que faz esse exame, doutora? Esse é um exame que ele complementa o nosso exame físico e a nossa história clínica do paciente. Então, se a pessoa tem uma suspeita de obstrução de alguma artéria ou de alguma veia, ou mesmo as varizes que nós vamos falar hoje, esse exame, que é um ultrassom, ele vê tanto a estrutura da veia, então ele vê o vaso, se o vaso é grande, pequeno, fino, e ele vê também como passa o fluxo de sangue dentro desse vaso. Se tem um entupimento, se o fluxo está indo rápido, devagar, ele ajuda bastante para dar um diagnóstico mais certo. E que jeito que é feito esse exame? É um aparelho? É um aparelho como um ultrassom normal, eu sempre comparo, igual aquele ultrassom que a gestante faz quando vai ver o bebê. Passa o gel e aquilo lá é passado no membro que a gente precisa avaliar. Então, passa na perna, no braço, às vezes pode ser no pescoço, na barriga, para ver toda essa parte da circulação. É uma parte nova dentro da sua área, ultrassonografia? Se nós pensarmos em medicina como um todo, ela é relativamente nova, mas já temos isso desde meados de 1980, então já é algo... No início, poucos aparelhos no Brasil, mas hoje já é algo que mesmo em cidade pequena, em cidades pequenas, nós temos esses artifícios como em grandes centros também. E eu imagino que deva ser assim um grande auxiliar seu no diagnóstico, sim, não? Sim. Que antigamente acho que era só por toque. Toque, observação. Olha, que bom, nossa medicina aí, cada vez mais, né? Isso é verdade. Doutora, quando a gente fala em varize, a gente pensa naquelas veias mais grossinhas um pouquinho, né? Isso. Mas como é que eu vou saber que a minha... Todos nós temos varize? Varize é algo muito comum. Dependendo da idade da pessoa, o risco dela ter varizes chega a 70%, 80% nas pessoas mais idosas. Mas é algo muito comum, não é que todo mundo tem. A gente vai saber que é uma varize quando a gente olha a veia e ela está dilatada e ela é tortuosa. E a pessoa vai sentir dor na perna? O interessante de varizes é que algumas pessoas podem simplesmente só ter a veia e não sentir absolutamente nada, e outras podem ter dor, inchaço, sensação de coceira.
Ou mesmo coisas mais graves, como, por exemplo, manchas na pele, feridas, que são já situações onde a varizes passa a ser um problema mais grave. A gente até dá um outro nome para isso, que chama insuficiência venosa. Então, as veias não funcionam mais por causa dessas varizes, e elas começam a dar outros tipos de problema, como as feridas que as pessoas podem ter, que tem relação com essas varizes. Olha, temos que ficar muito esperta, então. Doutora, mas muitas vezes a gente confunde também varize com esses vasinhos, aranhinhas, Isso, né? Isso. Aqui eu tenho umas aqui que eu preciso tirar. O nome das aranhinhas, que são os vasinhos, né? O nome médico é telangiectasia, que é um nome Nossa feio Senhora. até, né? Então, a gente vamos chamar de vasinhos mesmo, que é mais fácil. As aranhinhas. Exato. Pavor das mulheres. Sim. É só a mulher que tem essas aranhinhas? Não, homens têm. Mas como bom. tem mais pelo na perna, às vezes disfarça um pouco mais. Mas a mulher tem mais chance de ter varizes, pela parte hormonal também. Eu ia perguntar isso mesmo. Mas esses vasinhos, eles podem ser considerados varizes também. Só que eles são vasinhos que estão na parte mais superficial da pele. Então, a gente tem eles numa parte bem superficial, eles não chegam a estar nessa parte profunda, onde a veia consegue ficar bem dilatada e grande. Então, às vezes, um medo que a pessoa tem é, será que esse meu vasinho roxinho vai virar uma variz muito grossa? Não, eles estão em locais diferentes. A pessoa pode ter as duas coisas. Ela pode ter vasinho, que geralmente aí a queixa é estética, ela não vai ter tanto sintoma de dor, inchaço, mas às vezes pode ter também. Nossa. Ou ela pode ter o vaso mais grosso, que são essas varizes, né? Que são essas veias mais dilatadas. Mas por que a gente tem isto? Isso, a principal causa é genética. Então, se nossos genes estão predispostos a deixar que esses vasos tenham essa dilatação, a gente vai desenvolver. E outras coisas predispõem. Então, por exemplo, mulheres têm mais risco de desenvolver. Se você teve muitos filhos, então quanto maior o número de gestações, mais risco de desenvolver as varizes. As varizes. E os vasinhos também. E os vasinhos também? Nossa, vem os dois? Os dois. Ô, louco. O mecanismo de aparecimento dos dois é mais ou menos o mesmo. Se a gente fica muito sentada, se nós ficamos muito em pé, tudo isso predispõe. É verdade que o vilão mesmo é o salto alto? Então, isso acaba sendo um mito. Isso é um mito. E o que acontece? O salto alto, às vezes, ele vai deixar a perna da pessoa, então a panturrilha, num estado que o músculo não vai trabalhar direito. Então, esse músculo sempre vai ficar um pouco mais contraído, porque a gente fica na ponta dos pés. E esse não trabalho do músculo de forma adequada, às vezes pode prejudicar esse bombeamento do sangue. Porque a gente precisa dessa musculatura em volta das veias para o sangue bombear direito. Então, vamos supor, se a pessoa só usa salto, mas não faz um exercício, não faz um alongamento, está acima do peso, que é outro fator também que faz a gente ter varizes, aí o salto vai prejudicar com esse conjunto como um todo. Mas o salto não é o causador. Que não bom. Olha que ali vem mulherada. Sim. Vamos usar o salto aí. Doutora, eu vou contar uma experiência que me assustou muito durante a gravidez, e você que é mamãe de primeira viagem, pode ser que você também esteja sofrendo isto. Quando eu fiquei grávida, eu descobri uma saliência no órgão genital, ali dos grandes lábios, e me assustou demais da conta. Sim. Mas eu chorei, fui correndo para o meu médico. Ele falou que era varize. Sim. Eu nunca ouvi falar disso. Sim. Todas as veias da perna, elas drenam para essa região pélvica, né, que é ali onde fica o útero, onde fica a região dos ovários, para outras veias, que são veias pélvicas, e daí de lá elas vão em direção ao caminho até o coração. Quando o útero começa a crescer, ele pode comprimir um pouco essas veias. E aí, veias que tinham tamanho normal, como nessa região genital, ou mesmo nessa região da virilha, elas podem dilatar-se. E isso, se acontece ou persiste mesmo depois da gestação, a gente pode pensar num outro problema que chamam varizes pélvicas. Então, as varizes, além de existir a forma nas pernas, que são as mais comuns, às vezes nós podemos ter essas varizes dentro dessa região abdominal baixa, que é a pelve. Porém, na gestação, é algo que não precisa se preocupar. A gente precisa esperar passar esse processo.
Geralmente essas veias elas vão murchar porque elas só estão dilatadas porque o útero que cresceu está pressionando aquela via de drenagem. Então, o que acontece? Se lá na parte de cima, perto do útero, está um pouco mais estreito para passar o sangue, as veias para baixo elas vão ficar um pouco mais dilatadas. Mas depois que o neném é retirado, o neném nasce, parto normal, cesárea, independente, tudo aí volta ao normal. Mas há perigo de deixar alguma sequela? Algumas pessoas, elas vão desenvolver isso porque elas já têm essas varizes pélvicas, como eu falei, de uma forma existente, mas um pouco silenciosa. Então, se isso manifestou na gestação e ela manteve isso depois que o bebê nasceu, aí ela vai precisar de um tratamento mais específico para isso. Legal. Doutora, quem tem mais varizes? O homem ou a mulher? A mulher. Eita, a mulher. Nós, hein? Nisso nós não escapamos por quê? Pela parte hormonal. Não é só quem toma o hormônio, né? Não é só quem toma o anticoncepcional ou faz a reposição hormonal, mas é por esses nossos ciclos hormonais de uma vida inteira, né? Então, nós temos os ovários que produzem os hormônios. Isso, a progesterona e o estrogênio, que são esses dois hormônios que a mulher tem envolvidos em relação a isso, eles predispõem a uma fragilidade da veia. É como se a veia ficasse um pouco mais suscetível a essas dilatações. Então, é uma veia que vai ter uma tendência a ser um pouco mais fraca. Por isso que ela acaba se dilatando e virando uma varizes. Outra coisa também que eu ia perguntar. O homem não corre tanto esse risco? Existe o risco de ter varizes, sim, mas numa proporção, então numa porcentagem menor que a mulher. Mas existe, sim. E há um perigo maior pela diferença de sexo, digamos assim? Disso não. O que nós vemos no dia a dia é que nós vemos até muito mais mulheres procurando os atendimentos médicos, porque, como você disse no começo, o vasinho incomoda. Antiestético. Então, a gente tem, às vezes, essa busca estética. E o homem, às vezes, ele vai procurar só quando ele já está numa situação mais grave, ou uma dor, ou uma complicação. Então, se olharmos dessa forma, as mulheres acabam tendo essa procura por sintomas menos graves. E os homens acabam procurando depois. Mas isso não é regra. Doutora Melissa, esse problema de varize começa a partir de que idade? Geralmente é num adulto jovem. Pode até existir alguns casos de 16, 15 anos já começar a aparecer uma veia ou outra. Mas isso é muito mais raro. Mas geralmente o adulto jovem, 25, 30... nessa idade que, se a pessoa tiver predisposição, ela já começa a desenvolver. Isso que eu ia perguntar. Minha mãe teve varize. Sim. Então, eu poderia ser enquadrada nesse grupo de pessoas que tem risco maior de desenvolver varizes? Por esse motivo genético, sim. Só que a gente sempre tem que ver isso como um todo. Então, se a sua mãe teve varizes, mas você faz sua atividade física, manteve o teu controle de peso adequado, você não fica muito tempo parada, nem sentada, nem em pé, isso não vai causar esse dano nas veias para elas se tornarem varizes. Então, você vai conseguir fazer esse tipo de prevenção. Não é a garantia que não vai existir o problema, mas com certeza modifica o rumo da doença, sim. Uhum. E tem algum outro fator, doutora, que possa vir, a pessoa vir correr a ter a varize? Principalmente hábitos que deixam essa veia sendo, vamos dizer assim, forçada. Então, as pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentada. Então, dependendo da profissão, por exemplo, eu dou o exemplo de um vigia noturno, que já fica durante o dia em pé, mas ele faz os turnos dele de trabalho a cada 48 horas em pé. Então, ele precisa ter um cuidado maior, porque essas veias estão sendo forçadas. Então, além do tipo de trabalho, o excesso de peso, então se a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, isso também força muitas veias e elas podem se tornar varizes também. Doutora, a mulher cruza muitas pernas. Sim. E o homem geralmente cruza as pernas nesse sentido de colocar o pé no joelho. Tem algum problema? Não tem comprovação científica disso. Mas a gente sabe que, às vezes, isso pode apertar um pouco o fluxo da veia atrás do joelho. Então, o ideal, até para não ter problema de coluna, não sentir dor nas costas, nem da musculatura, é que mantenha
essa postura para sentar sem o cruzar das pernas, né? Mas não é algo que... Tem que sentar igual a realeza, só cruzar os Só os pezinhos pezinhos, para ficar mais bonitinho e sem correr o risco aí de pegar, de repente, vir a desenvolver varizes. Ô, doutora, quem precisa tratar as varizes? Às vezes a pessoa está lá na casa dela, tem uma varizinha aqui saindo. Como é que ela faz, doutora? Bom, o que a gente pensa de varizes e o que é a atualidade hoje? Em primeiro lugar, a gente só tem que tratar as pessoas que têm sintomas. Aí você vai até me perguntar, mas e a estética? Existe a parte estética também. Principalmente nós que vivemos num país onde expomos as pernas, as pessoas prezam por isso. Então, se a pessoa não sente nada, mas ela sente que aquela veia está feia, está incomodando, existe uma indicação estética. Então, isso é possível e é correto, não é errado. Mas a principal indicação para tratar as varizes, então, que pessoa que vai ter ou que tomar um remédio, ou usar uma meia, ou fazer mesmo uma cirurgia, que hoje nós temos técnicas mais modernas, são as pessoas que têm sintomas. Então, aquela pessoa que sente a perna inchada, que sente dor, que já começa a ter muita coceira na perna. Ou, senão, aquelas pessoas que começam a ter complicações. Que complicação? Esse sangue dentro dessa variz, às vezes, ele pode coagular. E vira o que a gente... Trombose, flebite. Meu Deus. Não acontece isso com todas as pessoas, mas é um risco. Então, numa pessoa que tem varizes e acontece isso, é um motivo a mais para precisar tratar. Olha eu aqui olhando a minha perna, gente. E outra coisa que a gente tem que pensar também, que daí tem que tratar, até de uma forma bem correta e uma forma mais rápida, é quando começa a surgir feridas na pele, feridas na perna em decorrência dessas varizes. Que isso já é algo mais grave e essa pessoa que tem varizes, então ela tem que tratar. Ô, doutor, quando a gente fala em varize, é uma veia só de um calibre grosso na perna? Não, nós Não? temos muitas veias na perna. Na verdade, é até difícil comparar uma pessoa com a outra, porque uma pessoa pode dilatar uma veia só do joelho para baixo, outra só do joelho para cima. Então, qual veia vai ser dilatada, a gente não tem muita regra. As que são mais famosas são as veias safenas, que a gente sabe que a veia safena que está relacionada, às vezes, com essas varizes. Então, as veias safenas, que nós temos duas em cada perna, uma safena maior, que é a safena magna, e outra que passa atrás da panturrilha e chama safena parva. Essas duas safenas que estão relacionadas com varizes também. Então, na verdade, qualquer veia pode virar varizes e o desenho que elas fazem é muito variado. Uma outra. Muito bem. Doutora, outra coisa também, não sei se é mito, se realmente funciona, mas a pessoa, quando tem problema de varize, que é uma falta de circulação também, a gente pode classificar? Existe esse termo que a gente fala falta de circulação. Na verdade, não falta. Na verdade, em varizes até sobra. Porque o que a gente tem que pensar? Essa veia, ela está dilatada. Está passando muito sangue dentro dela, mais do que deveria. E esse sangue que fica ali dentro, ele aumenta muito a pressão dentro dessa veia e começa a dilatar cada vez mais, a deixar vazar um pouquinho de líquido, por isso que a perna incha. Então, esse sangue que a gente às vezes fala como falta, é um problema de circulação, né? Mas é, na verdade, uma veia que está com muito sangue. Olha, gente, aprendendo um monte de coisa aqui. Aí, doutora, a gente escuta muito o seguinte. Olha, você pega a sua cama, os pés da cama, coloca um tijolinho ou alguma madeira para que sua perna fique elevada. Sim. Funciona, doutora? Para que serve isso? Se você ficou o dia inteiro em pé, a tua veia já não funciona direito, porque outra coisa que a gente não comentou agora aqui desde o começo. Essa veia que está dilatada, que é a varizes, dentro dela, ela tem um mecanismo de proteção numa veia normal que chama válvula. Então, por que o sangue flui normal? Porque essas válvulas, como se fossem umas portinhas, elas deixam o sangue passar e ele só vai indo para um caminho só. Quando a veia está dilatada e ela não funciona direito, essa válvula fica frouxa. Então, ela deixa o sangue ir e vir. Então, se a gente coloca esse pé para cima na cama e ajuda o sangue a voltar de uma forma mais eficiente, ajuda.
Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma tortura para a pessoa dormir todo dia, de ponta cabeça. Tem que ver, né? Até que ponto isso vai funcionar para o caso dela ou não. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ô, doutora, ainda há pouco a senhora falou da meia. Sim. Até a meia famosa, a meia Kendall, nem sei se ainda tem no mercado. Existe. Né? Ela funciona mesmo? As meias, nós chamamos elas de meias medicinais de compressão. A Kendall é uma meia muito antiga. Nós temos outras marcas também, Sigvaris, Venosan, são marcas de meias que nós compramos conforme uma receita médica. Elas servem sim, tanto que essas marcas importantes são marcas europeias, marcas suíças, que têm grande tecnologia e muitos estudos também em cima disso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai apertar o tornozelo um pouquinho mais do que aperta a batata da perna, e aí ela vai ajudar o sangue a fluir. Então, ela funciona assim. Não é para usar dormindo, não é para usar deitado, mas para usar naqueles momentos de pique, que vai ficar em pé, que vai viajar. É uma viagem de carro mais prolongada, é uma viagem de avião, uma viagem de ônibus. Passou de 3, 4 horas, a gente já está muito tempo parado, né? Então quem for viajar é uma boa. Quem vai lá para fora, Estados Unidos, Europa, enfim, é bom, doutora. Na verdade, esse uso da meia para viagem, mesmo em quem não tem varizes, é um dos mecanismos que a gente tem de prevenção de trombose. Porque existe até um termo, que é trombose do viajante. Ficou lá muito tempo parado, que não é só no avião, pode ser no ônibus ou no carro também, e daí manifestou o coágulo dentro da veia. Essas meias modernas, elas são mais bonitas? Geralmente elas têm aquele tom marrom que as mulheres não gostam, mas existem alguns modelos mais estéticos. Então, algumas pretas que são bonitas, umas que têm uma aparência um pouco mais fina. Algumas marcas têm até meias coloridas. Por exemplo, para corredores de rua que fazem corridas de meia maratona ou mesmo corridas mais curtas, tem lá alguns modelos rosa, vermelho, branco, é até divertido. As cores são alegres. Além das meias, o que nós temos de moderno nos tratamentos de varizes, ou doutora Melissa? Bom, então, como nós falamos das meias, em algumas pessoas elas vão tomar alguns tipos de remédios também, que esses remédios vão ajudar o sangue a fluir melhor, mas isso também é algo já não antigo, mas é algo já bem consolidado. Mas o que existe de diferente, principalmente nos últimos 10 anos, é que aquela tradicional cirurgia de varizes, que é aquela cirurgia onde são feitos grandes cortes nas pernas, isso está sendo substituído cada vez mais por técnicas que a gente chama de minimamente invasivas. Então, cada vez menos cortes. Como que funciona? Existe cirurgia de varizes a laser, existe cirurgia de varizes com radiofrequência e existe uma técnica que usa um produto químico em forma de espuma para ser injetado dentro das varizes. E todas essas substâncias, ou se não essas energias que o laser libera, por exemplo, eles vão secar a veia de dentro para fora. Então, é como se a gente queimasse essa veia. E ela, ao invés de ser retirada, ela vai secar no corpo da pessoa. Mas tudo com anestesia, doutora? Alguns com anestesia tipo hack, né? Ou algumas técnicas com anestesia local. Isso pode ser até feito com anestesia local. Por exemplo? Por exemplo, a técnica de espuma. Isso é uma técnica que já existe há muitos anos, mas nos últimos 10 anos ela tem tomado mais notoriedade no nosso meio vascular. É até importante a gente saber que esses tipos de tratamento, eles têm que ser feitos sempre com um especialista que realmente estudou aquilo a fundo. Porque o que acontece? Técnica nova, vira uma moda. Nossa! E às vezes a pessoa que nem tem uma formação correta vai lá e começa a fazer. Então, isso aí a gente precisa... E a gente vê muito isso na área de cirurgia plástica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pois não, assim, não, e daí essa técnica da anestesia local vai fazer o quê? Com o ultrassom, a veia ela é identificada, uma agulha fura a veia e essa substância ela é injetada dentro da veia. E daí essa substância que ela machuca a veia por dentro, ela vai secar a veia. Estou aqui pensando. Ale Maurer, minha linda doutora Melissa Moraes, saudades de você.
Olha, querida, um beijo. Deixa eu ver aqui a carinha dela, está aqui. Muito bem. Ô, doutora, é você como cirurgiã, claro, você que vai indicar técnica. Sim. Porque muitas vezes a gente... minha vizinha fez isso, então eu quero fazer essa técnica. E não é por aí, né? Não, esse é o ponto principal. Não só nessa área vascular, mas em qualquer área. As técnicas existem, só que elas só têm que ser utilizadas não porque nós escolhemos, essa é melhor, ou essa é mais bonita, ou essa é mais moderna, não. A técnica tem que ser realizada baseada no tipo de problema que a pessoa tem. Então, por exemplo, uma veia que é muito estufada na pele, eu não posso, por exemplo, fazer esse tratamento de espuma, porque ela vai, às vezes, secar a veia, mas vai ficar um caroço dolorido. Não. Então, às vezes, essa veia tem que ser retirada. Uma veia que é profunda, por exemplo, é uma boa veia para eu fazer um tratamento com laser. Porque ela vai ser queimada por baixo, isso não vai doer nada em volta, porque aquelas estruturas elas vão ter uma anestesia e eu vou conseguir um resultado bom. Mas o laser, doutora... Como é que é esse aparelho? O laser, existem 2 tipos de laser para tratar Porque varizes. a gente está acostumado com laser na pele, Esse né? No usa rosto. em dermatologia. Existem, então, 2 tipos de laser para tratamento em cirurgia vascular, para as varizes. Os vasinhos que nós conversamos, nós conseguimos fazer tratamento dele com um laser que a gente chama ele de transdérmico. Então, é parecido com aquele aparelho que a dermatologista usa, que encosta perto do rosto, só que ele vai disparar o laser bem mirando naquilo. Eu já fiz. Isso. O que a gente precisa para isso? Precisa de algum mecanismo que vai aumentar essa veia ou deixar a gente ver dela de uma forma melhor. Então, alguns aparelhos têm algumas lentes de aumento que já deixam ver melhor, ou outros têm um tipo de luz que deixam a veia um pouco mais visível. Então, isso vai disparando na pele, isso para os vasinhos. Mas o outro tipo de laser é, na verdade, uma fibra como se fosse um varal, que eu coloco ele dentro da veia, que daí, no caso, seria a safena, ou uma veia de varizes grossa, e ligo isso num botão e ali ele dispara essa energia dentro da veia. Esse é o endolaser. Então, são 2 tipos de laser. E esse laser para tirar os vasinhos, ele aplica anestesia ou não? Existe alguns anestésicos tópicos que podem ser utilizados, mas qual que é o mecanismo? Qual que é, na verdade, o tipo de acessório que a gente usa? É um resfriamento da pele. É o gelo. E não é nem gelo, ou é um jato de ar gelado, ou existem alguns aparelhos que na ponta dele existe como se fosse uma lente que fica a 4 graus, 3 graus Celsius de temperatura. Então, ele vai resfriando a pele enquanto o laser vai mandando a energia. Nossa, que quando eu fiz foi torturante. Em algumas situações, a pessoa... Há muito tempo que eu fiz, doutora. Não tinha essa técnica aí, não. Entendi. Colocava o gelo, Sim. aí depois vinha. Eu ficava assim, gente, então deixa a minha perna dentro do freezer. Para resolver tudo. Para resolver, é tudo mesmo. Ô, doutora, tem algo mais que eu não tenha, assim, perguntado para a gente falar a respeito aí do tratamento de varize? Não, do tratamento eu acho que é isso. Essas técnicas novas, elas têm revolucionado. Se nós olharmos fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, isso é uma realidade plena. As pessoas não usam mais as técnicas antigas, que é aquela safenectomia, que a gente ouvia, que a tia fez, que a avó fez. Né? Nossa. São cirurgias já que não são realizadas. Temos ainda muitos empecilhos de custo, porque são aparelhos que acabam sendo um pouco mais caros. No SUS não tem código disso, no convênio não tem isso de uma forma ainda codificada. Então, isso prejudica um pouco. Mas é um processo. Daqui a alguns anos, isso vai ser a nossa realidade também, como bom. em todas as áreas. A Le Maura fala que sou a Alessandra do Doppler, para ela lembrar melhor, por favor. Sim, a Alessandra é uma querida. Ela foi meu braço direito em São Paulo, quando eu fiz residência. Ela trabalhava no setor de ultrassom do Hospital Santa Marcelina. E ela me ajudava a fazer o tratamento de espuma nos pacientes lá do Hospital Santa Marcelina. Ela é uma pessoa muito querida. Um beijo, Ale.
a Fátima Peraro, linda da tia Fátima, que orgulho. Sim. Ai, que delícia. E como esse vídeo vai ficar disponível aqui no nosso Facebook da Futura FM, logo mais também vai estar no YouTube, e você, claro, pode deixar o seu recadinho para a doutora Melissa, que mais tarde ela vai entrar aqui e vai responder para você. A Lê está mandando assim, 1000 beijos, coraçãozinho. Que bom. Ô, doutora, quem quiser falar mais com a senhora, como é que faz? Nós temos uma comunicação de Instagram do hospital, que eu acho que lá é interessante que nossa equipe de jornalismo do Hospital de Clínicas de Itajubá, ele repassa essas informações, a gente pode, às vezes, tirar essas dúvidas. Existe também, vinculado à equipe vascular do hospital, nós temos também o Instituto Vascular, existe uma página de Facebook, de internet, Instituto Vascular, vascularitajubá.com.br. Então, nesses locais, eu acho que as pessoas podem ter esse caminho para essas dúvidas, mas lembrando o quê? Que o contato é fundamental. Em medicina, infelizmente, a gente não consegue, às vezes, tirar todas as dúvidas só numa troca de mensagem. Né? Exatamente. Seria mais o quê? Uma orientação, precisa ir, não precisa, mas esse atendimento por internet sempre é complicado, mas uma pergunta ou outra a gente às vezes consegue ter uma orientação, sim. Doutora Melissa, a senhora atende lá, tem consultório lá? Eu faço parte então, dessa equipe vascular do Hospital de Clínicas de Itajubá, né? Então, doutor Rodolfo, Rodolfo, doutor Celeno, doutor Tiago. Então, doutor Arturo também faz parte da equipe do hospital. E nós temos também um serviço de residência médica, onde nossa residente deste ano é a doutora Luísa, e nós fazemos esse atendimento público no hospital, né, público, privado, e também temos a nossa clínica particular, né, mas o nosso vínculo acaba sendo grande parte do tempo esse do hospital, né, que nos consome bastante. Acaba morando no hospital, né? Ficamos bastante lá. Amanda Souza Gonçalves também está por aqui. Bom, nós proseamos um pouquinho com a doutora Melissa Moraes Silva, especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia vascular do nosso HCI, Hospital de Clínicas Itajubá. Doutora, foi um prazer conhecê-la. Prazer. Fico feliz por ter participado desse momento aqui com vocês. Ah, coisa boa. Estamos à disposição. Sempre que precisar, é só nos chamar. Muito bem. Então tá aí, pessoal. Eu vou despedindo. Logo mais à tarde eu estou de volta. Um beijo a todos vocês. Muito, muito obrigada pela sua audiência e participação. Tchau, tchau.